sentar por causa da emoção. Tomara que não quebre essa cadeira aqui, né? Hoje é um sábado. O sábado, na tradição das tribos judaicas que deram origem a Jesus e João Batista, é o dia da comunhão com a mãe terrena, comunhão com a mãe terra. E nessa comunhão diz assim: eu e a minha mãe somos um. O sangue que circula nas minhas veias são as águas que circulam no corpo da minha mãe. O ar que eu respiro são os ventos no alto das montanhas. Os meus olhos, meus ouvidos, meus músculos e minhas vísceras são os olhos, os ouvidos, os músculos e as vísceras da minha mãe. Eu tinha 42 anos, 44 anos talvez, quando eu li essa comunhão pela primeira vez. E eu já tinha feito uma pequena mudança. Eu era pesquisador na Alemanha, tinha feito meu doutorado em alta tecnologia, em microcirculação. Eu ia pegar ratinhos no biotério, fazia transplante de fígado neles, depois olhava com microscópio para ver como que aquilo funcionava nos capilares, as diferentes soluções de conservação. Ganhamos prêmio científico na Alemanha. E um dia uma mulher me ofereceu um copo verde e disse: tome esse copo e beba. A Maria está aí? A Maria é o resultado desse copo, é minha filha, né, que está com 21 anos. E a partir daquele momento, alguma coisa mudou em mim. Foi muito imediato. Eu lembro que, quando eu tomei aquele copo de suco, eu senti que nada mais seria igual depois. Até brinquei com ela, perguntei: tem alguma coisa psicoativa, né, aí nesse suco? Ela disse: não, são folhas, né, almeirão, chicória, maçã. Era o suco verde. E o tempo passou e, num instante de alguns anos, eu já estava fazendo suco no liquidificador em um bistrô na Lapa, no Rio de Janeiro, e ali eu já estava começando a servir aquilo para as pessoas. E eu era professor universitário na área de fisiologia, para medicina, eu era professor de medicina. É óbvio que muitas pessoas começaram a dizer, principalmente dentro da minha família, diziam assim: ele era PhD na Alemanha e agora está fazendo suco. Então eles diziam que eu tinha enlouquecido, obviamente, né? E eu vou aqui já mais ou menos, com base nessa mesma oração que eu trouxe para vocês, nessa comunhão, eu posso dizer para todos vocês que estão aqui presentes, que eu não só não enlouqueci, como eu sei que agora, muito mais do que naquele fígado de ratinho transplantado com alta tecnologia na Alemanha, dentro do Brasil, o que nós estamos fazendo são cirurgias cardiovasculares, cirurgias gastrointestinais, cirurgias pulmonares, cirurgias de vasos sanguíneos, usando plantas. Esse é o resultado que eu tenho visto em pacientes que eu tenho atendido. Já são milhares de pacientes atendidos em consultório, em que eu vejo redução de placa coronariana em pacientes que já estavam na fila para stent ou para cirurgia mamária. O meu livro que está ali no stand chama Cirurgia Verde. E eu confio totalmente nessa medicina, porque ela é para ser confiada. Às vezes as pessoas perguntam: mas você tem evidências científicas disso? Em primeiro lugar, o maior volume de produções científicas nos últimos 10 anos são na área de nutracêutica, na área de probiótica, na área de alimentos saudáveis. Tudo isso nós já contamos com uma gigantesca bibliografia e da qual a gente não precisa mais duvidar. Mas eu também faço a pergunta: alguém precisa de uma evidência científica do porquê que o Sol nasce no horizonte, pelas manhãs, e no leste?
a gente não precisa de certas evidências científicas, porque elas já são evidências de milhões e até bilhões de anos. Então, quando a gente trabalha com a medicina da vida, que eu vou poder trazer esse conceito hoje aqui para vocês, a gente está lidando com algo que não necessariamente confronta a alta tecnologia. Vejam, durante a epidemia de Covid, a pandemia, eu fui trabalhar dentro de UTI, em hospital do SUS. Fiz mais de 300 intubações e colocar paciente em ventilador mecânico, vi muita gente morrendo, e trabalhei, lutei dentro daquela máquina esquisita, onde a gente tinha uma luz fria, dentro de um hospital, e eu considero que o que eu fiz ali dentro não tem nenhuma diferença da medicina da vida, embora seja uma medicina altamente tecnológica. Então, eu também me declaro apaixonado pela medicina. Então, eu começo também aqui falando, dizendo, eu não venho aqui dizer nada que eu tenho a fórmula para mudar a medicina. A medicina não precisa ser mudada, a medicina só pode ser aperfeiçoada. E talvez eu traga uma ferramenta para aperfeiçoamento dessa arte humana que é a medicina. Mas voltando ao tema da UTI, alguns anos depois a minha mãe, eu já vou contar que ela faleceu, tá? Para não ficar gerando esse drama na minha fala. Ela estava numa UTI, em Brasília, e esse filho, já desperto por essa nova chama, esse filho estava desesperado, pedi autorização à nutricionista da clínica em Brasília, onde ela estava, e eu estava espremendo grama de trigo e sementes de girassol germinadas, fazendo um shot, e eu estava passando esse shot pela sonda nasoenteral da minha mãe, que estava entubada, estava com o rim já quase parando, e durante 3 dias fazendo isso, todas as funções fisiológicas dela melhoraram. A PA estava 80/40, voltou a 120/80. Os parâmetros renais estavam assim, ureia e creatinina, lá nas alturas começou a normalizar. E você sabe o que os meus colegas fizeram? O filho estava entrando na UTI com aquela substânciazinha que eu achava que estava fazendo aquela diferença, e eles me pararam, fizeram um grupo assim, e disseram, a gente quer que você pare de fazer isso, porque ela está melhorando. Aí eu disse, não, ela está melhorando porque eu estou fazendo isso. Alberto, eu sei, você é filho dela, você está desesperado, você está querendo ajudá-la. E aí, eles acabaram me convencendo, eu falei, eu vou esperar um pouquinho e vamos deixar. Aí eu fui falar com o chefe da UTI. Era um senhor jovem, muito claro, lembro que ele era muito, não vou dizer o nome dele, eu sei o nome dele, muito claro, com o olho muito azul, aquele tipo sanguíneo, sabe? Eu olhei para ele e disse assim, vocês pediram para eu parar de fazer isso? Eu pergunto, se eu estou jogando isso na mucosa gastrointestinal dela, que mal que uma quantidade pequena, estéril, limpa, bem preparada pode fazer? Não, mas nós não podemos, esse é o protocolo. Eu sei. Aí ele falou para mim assim, mas me resuma para mim. Eu comecei a falar, é porque tem antioxidantes, tem fitosteroides, tem enzimas, uma série de coisas que estão atuando. Ele disse assim, diga com uma palavra só o que tem aí dentro. Aí eu falei, vida. Sabe qual foi a reação dele? Ele era bem branco, lembra? Ele ficou vermelho, as orelhas dele ficaram vermelhas, o olho dele ficou, a pupila dele diminuiu, e eu vi que a mão dele, a mão direita dele fechou. Ele ficou furioso, porque eu xinguei aquele chefe de UTI, eu xinguei ele com essa palavra. Ele virou as costas para mim e foi embora. Aquele momento é muito impactante na minha vida. Basta dizer que depois daquilo eu também saí da UTI, fui repousar num lugar onde eu estava, e 24 horas depois, a notícia que a minha mãe estava afundando novamente, e mais algumas horas foi a óbito. Eu não quero dizer isso aqui, é uma descrição de caso, eu não tenho nada a dizer, mas eu digo assim, como a palavra vida, e não é naquele ano de 2004, como a palavra vida até hoje
parece que não encaixa bem com medicina. A medicina é tomografia computadorizada, é alta tecnologia, é passar um catéter. Também, é o que eu estou dizendo aqui, eu estou declarando o meu amor pela medicina, eu amo todas essas coisas. Então, eu quero começar com vocês, com essas palavras, que eu estou abrindo essa conversa, até para nesse ambiente que a gente está, que é bem diferente do ambiente que eu normalmente falo, para trazer essa essência da vida para todos nós, essa comunhão com a nossa Mãe Terra, e assim eu começo. Medicina e vida. A nossa equipe está toda ali no stand, não toda, a equipe é maior. Eu tenho uma equipe de medicina integrativa. Eu fiz a formação de pós-graduação em medicina integrativa no Instituto Israelita Albert Einstein, depois me chamaram para ser professor, e eu estou lecionando até hoje na pós-graduação do Einstein em medicina integrativa. Só que, mesmo lecionando lá, eu desenvolvi a minha linguagem. Não é minha linguagem. Existem outros médicos fora do Brasil fazendo essa mesma linguagem. Alguns que acordaram para essa condição. Então aqui eu trago, primeiro, a situação que nosso país está vivendo. E que eu ainda vivo, porque eu repito, eu faço endoscopia ainda trabalho com tecnologia em hospital do SUS. E o nosso parâmetro que a gente vê é isso, que mais da metade da nossa população está acometida por algum grau de doença crônica. E no momento que eu estou falando aqui para vocês, essa porcentagem está aumentando. É a cada momento. Porque a cada momento existe um fator que está determinando isso acontecer. Essa tabela é de 2019, publicada pelo IBGE em 2020. Aí você fala, poxa, a hipertensão foi de 21% para 23%. É pouquinho. Gente, em 6 anos, você subir 2 pontos percentuais a incidência de uma doença, você já pode falar em epidemia. Parece pequeno, né? É que não tem diabetes aqui. O diabetes, está aqui, de 6,2 para 7,7. Só que a incidência de diabetes nos anos 80 era de menos do que 2% da população, 3% da população. E aí foi subindo para 4, para 5, para 6, para 7, e isso está em subida ininterrupta. Problemas de coluna, hipertensão arterial, colesterol alto, depressão. Depressão de 7,6 para 10,2 faz jus a uma das aulas que eu dou no meu curso. Eu tenho um curso de 7 dias. É meu futuro curso de pós-graduação também. E que se resume dentro do livro Cirurgia Verde, que está aqui fora. É um livro que vai passar para uma outra editora e eu vou ampliar cada capítulo e vai se tornando, então, um current de medicina integrativa, que é a ideia que eu tenho. Tem um capítulo que é Alegria de Viver, ou a epidemia de doenças psíquicas e mentais. E como isso está cavalgando, sem freio, aumentando a incidência de transtornos de todos os tipos. E a gente pensa, é essa turma que está aqui assistindo. Não, é nas periferias das cidades brasileiras. São essas pessoas que viveram uma vida dura, de ônibus para o trabalho, de 2 horas de duração, chegar, trabalhar, ganhar pouco, comer mal, e chegam aí aos 50 anos já precisando de 2 ou 3 remédios para, supostamente, vamos chegar a isso, né, terem uma função mental melhor. Doenças do coração, aqui está como um todo, né, doença cardiovascular, asma e, obviamente, câncer. O câncer é o coroamento de todos esses fatores. Ah, mas Alberto, você tem uma cura para o câncer? Você tem um tratamento para o câncer? Hoje eu posso dizer praticamente que metade, ou um terço do consultório, são pacientes com câncer. E eles chegam me procurando, eu estou com câncer, sim. Saiba que você não é o único, muitas pessoas estão vivendo isso. Antes era aquela sentença que você dava para o paciente, dizia, olha, que drama, hoje se tornou uma doença crônica.
E a gente cuida dessas pessoas exatamente com a medicina da vida, trazendo essas pessoas para um ambiente de melhora física, psíquica, emocional, e isso tem tido resultados. Agora eu digo, eu vou mostrar um slide na frente, que a gente não faz isso e manda parar a quimioterapia. Que tem pessoas que, infelizmente, a palavra é essa, são charlatões, tem que deixar bem claro, que eu já peguei pacientes vindo de consultório, de atendimento com essas pessoas que mandaram tirar tudo. E isso não é certo. Eu sempre digo para um paciente com câncer, o que te importa manter uma quimioterapia e cair uns cabelos se você pode ficar muito mais tempo aqui com a gente? Isso não importa agora, o que importa é olhar a longo prazo. Vamos fazer o que tem que fazer e vamos fazer a medicina da vida, vamos entrar com as medidas todas. Então, a tríade principal para o Brasil está agora... Chegou mais gente aqui, eu vou ficar por aqui. Tem um retorno aqui. Para o Brasil estar nessa situação, é uma tríade que está acontecendo na África, que está acontecendo na Ásia, que está acontecendo na Europa, principalmente na Europa Oriental, na própria Rússia. Alimentação processada com agrotóxicos. Posso pedir aquele... Então, os agrotóxicos, a agricultura está sendo responsável pela chegada, só um segundinho, me dá só, pela grande chegada de químicos na nossa dieta, de substância química que tem potencial transformador da célula, que tem potencial transformador dos neurônios e da função neurofisiológica. Próximo. Aí vem a indústria e faz o processamento de tudo isso. E o alimento se torna sem vitalidade, ele perde enzimas, ele perde substâncias ativas, fitoesteroides, antioxidantes que estão presentes na natureza, eles são perdidos no processamento industrial. E, finalmente, você tem a entrega disso em qualquer metrô, em qualquer lugar, em clínicas, em hospitais, né, de câncer, né, você tem essas maquininhas para corroborar que todo o processo que levou àquela doença continua presente ali durante o tratamento. Então, é muito curioso, eu não estou criticando, eu repito, eu não quero vir aqui como aquela voz, aquela pessoa que fica no deserto gritando, o profeta, não. Eu estou trazendo o que é notícia, o que está nos jornais, o que está como evidências. Pode ser o próximo? O que todo mundo vê também, isso foi muito importante durante a pandemia, como aumentou o trabalho em casa, as pessoas aprenderam a fazer o trabalho home office, que chama, com toda essa tríade funcionando. O próximo, e o sono que não chega, o sono que é atrapalhado. Eu sei que se eu perguntar para cada um aqui, porque eu estou com a estatística do meu consultório, eu sei que hoje em dia de 60% a 70% das pessoas dormem mal. Opa, vou virar de cabeça para baixo. Ele vira, esse é um sistema. Aí você chega para um médico todo pimpão, eu botei um médico todo pimpãozinho, né? Ele está aqui e ele vai passar o que para você? Qual é a pílula mágica que ele vai passar? O próximo, pode ser o próximo. Está virando de cabeça para baixo. Só clicar de novo. É o amarelinho, clica no amarelinho aqui. E a resposta... Para tudo, gente, nós estamos... esse modelo de medicina, ele já tinha sido contestado já desde os anos 70, desde os anos 80. O modelo alopático, ele já é considerado algo que deveria ter sido encontrado uma solução. E, pasmem, eu repito, eu trabalho normalmente hoje no SUS, continuo atendendo, principalmente na área de endoscopia e UTI. Mas o que eu digo? No meu UTI é óbvio que você tem que usar, não é nem pílula, é ampola, né? Você tem que estar trabalhando com noradrenalina, com substâncias vasoativas, né? Mas isso aqui é o tratamento, é o resumo de o que qualquer paciente leva de um posto de saúde. Agora o novo governo chegou, a farmácia popular volta. Gente, eu acho até que por um lado é bom, né? Pelo menos as pessoas não ficam sem remédio, alguma dignidade, né, é dada, mas isso não é a medicina que pode vir a ser, que precisamos ter. Agora eu vou passei. Estou no comando aqui, hein?
Então, eu fiz um quadro comparativo entre a cultura da morte e a cultura da vida. Mas, Alberto, você está sendo muito dramático, né? Cultura da morte. Os gregos já tinham discutido isso há muito tempo. Na Grécia já se sabia que existia a oposição de dois padrões, até filosóficos. O Thanatos e o Eros. Então, a discussão, aí pensei, Eros, a pessoa pensa, vídeo erótico. Não, já sei o que é Eros. Não tem nada a ver com isso. O Eros é exatamente a essência da vida. Quer ver algo muito erótico? Imagine uma folha que foi contaminada por um pulgão que botou ovinho e vem uma joaninha e come aquele ovinho. Isso é muito Eros. Né? Você tem uma espécie de um agrotóxico que é uma vespinha que põe o ovo na larva da lagarta que gera a borboleta e elimina dessa maneira. É uma forma erótica de tratar uma plantação. Então, o que é o Eros? É você lidar com energias da vida. E o que é o Thanatos? É você ter uma guilhotina que define esse sim, esse não, esse sim, esse não. Então, muito aliado a esse conceito, por isso que eu coloquei o próximo. Isso aqui eu não tirei de livro nenhum, gente. Isso aqui já eu estou com 62 anos, é bastante tempo trabalhando, essa é uma tabela minha. É para dizer assim, eu preciso colocar em ordem para os meus alunos lá entenderem o que eu estou falando. Então, o que diferencia o Thanatos e o Eros hoje, se você colocar em qualquer âmbito? Eu prefiro a química para resolver. Então, a indústria química que chegou lá pelos anos 50, ganhou uma intensidade gigantesca do século passado, ela está aí até hoje determinando tudo é pela química. E evitando o chamado sinergismo. O sinergismo é o oposto, é o Eros que se compara à química. Uma folha de ora pro nobis, né, Adriano? Estou com o Adriano Cáceres aqui, nutricionista fabuloso. Uma folha de ora pro nobis, ela é o exemplo que a natureza nos dá de sinergismo. Se o Adriano vem aqui falar da ora pro nobis, não tem mais nada para fazer até o final da tarde de hoje. Só de uma pequena folha que tem na natureza. Então, imagine o que é lidar com a energia de centenas de folhas e centenas de sementes e centenas de raízes na dieta das pessoas, diariamente. Eu digo que a forma de medicina que a gente pratica é 3 vezes por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Você vai comer bem todo dia. E a saúde vai chegar no lugar aonde estava a doença. Não é apenas a saúde chegar, a saúde chega substituindo a doença. A realidade virtual e os fenômenos naturais. No final da fala, eu vou mostrar um vídeo da nossa sede, um vídeo gravado há 4 dias atrás, mostrando o sítio onde eu desenvolvi o centro de tratamento natural. Natural não, tratamento integrativo. Natural também, né? Eu não falo natural, porque o pessoal ouve natural, fala assim, eles vão fumar uma coisa, vão ficar pelado e vão sair nadando numa lagoa. Então, eu não uso mais esse termo. E é mentira que falam isso, porque a gente não tem a lagoa ainda. Tá? Mas, o que a gente fala? A realidade virtual é que está todo mundo na tela hoje em dia, a gente sabe disso. Então, eu brinco, as pessoas entram no elevador, opa, que bom que eu entrei no elevador, não preciso olhar para ninguém. Eu tenho uma tela para olhar, ótimo. Só que eu vou pedir agora, nesse momento, que todo mundo, eu sei que você veio com alguém, então olhar para alguém que você veio é fácil. Olha para outra pessoa do outro lado, vai. Olha nos olhos, hein? Olha nos olhos, olha nos olhos. Olha que energia que circula. Até um barulho apareceu aqui, deu uma interferência. Deu interferência na mesma hora. Olha nos olhos. Quando eu faço isso no sítio, as pessoas caminham na floresta, as pessoas se abraçam, se olham e digo, vocês estão vendo que está acontecendo alguma coisa? Aconteceu algum match aí? Mas, os fenômenos naturais, nós somos humanos e a gente precisa dessa humanidade, a gente precisa dessa natureza e não existe melhor lugar para restaurar a natureza e a humanidade do que no ambiente natural. É por isso que a nossa obsessão em ter sempre uma base
em algum sítio, em algum lugar onde tenha a presença dos fenômenos naturais, a chuva. E na hora que chove, as pessoas dizem, meu Deus, eu falo, você não é feito de açúcar, nem de papel, deixa a chuva cair um pouco. Ah, mas o meu cabelo, bota um pano no cabelo, curte um pouco a chuva, depois a gente vai andando, não precisa correr. Então, tudo isso é muito importante dentro de uma realidade natural, e como a gente nota que existe uma enorme diferença entre uma coisa e outra. O geneticamente modificado e as populações guardadoras de sementes, e que vão beneficiando essa semente através do tempo, através do clima, através das estações, através das trocas. Então, isso pode ser completamente estimulado. E voltarmos até o milho nativo, eu tenho milho nativo no meu sítio, eu tenho uma agrofloresta, eu já chego lá. Então, o milho nativo, quando você come, ele é gosmento. Alguém já lembra de ter comido milho nativo recente? Ele tem uma gosma, porque ele tem proteína. O milho atual, geneticamente modificado, ele só tem glicose. Ele é feito para produzir sacarose, né? e açúcares. Então, ele foi retirado a proteína dele, ele foi trabalhado para ter um conteúdo muito maior de carboidrato. Então, o geneticamente modificado, não vou entrar no assunto, que é longo também, mas faz parte de no meu livro tem o capítulo, eu acho que eu sou o primeiro médico, pelo menos no Brasil, a escrever um livro que tem um capítulo terra. Por que um médico está escrevendo sobre terra? É exatamente por isso. O que estão fazendo na terra está influenciando na microbiota intestinal, está influenciando no funcionamento neurológico, está funcionando no sistema imune, está influenciando em todas essas partes. Então, o entendimento da diferença disso é muito grande. O outro é cultura de escassez. Repito, não estou querendo atacar nada nenhuma. Tem o modelo do agro. O modelo do agro é plantações em latifúndios, em grandes quantidades de terra, que não ficam no Brasil. Teve um período aí que o preço do feijão aumentou muito, porque não tinha estoque. No Brasil, a gente tinha que importar do Chile o feijão. Teve uma época que foi difícil a falta de feijão, e o arroz subiu para R$40, um negócio assim. Então, porque a gente está num modelo de escassez. Se nós trabalharmos um modelo agrícola no qual as pessoas produzem em bolsões próximos às grandes cidades e pequenas cidades e criam uma relação de produção com essas pessoas que estão com as doenças que eu mostrei, aquelas doenças ali, é isso que a gente vai chegar, a gente consegue mudar alguma coisa. O antibiótico, aí não tem mais claro Thanatos e Eros. Não fica tão claro morte e vida. Anti é contra a vida. O antibiótico é um remédio contra a vida. E o probiótico são bactérias que você vai trabalhar na alimentação ou em suplementação que estimulam a atividade vital intestinal, bacteriana intestinal. E hoje eu tenho o exame do microbioma, então vários pacientes meus de consultório eu peço microbioma intestinal porque estão com doença inflamatória, que estão com doença imune, que estão com doença alérgica, que estão com doença cardiovascular, e a gente vê tudo pela microbiota intestinal. É um exame que analisa o DNA das bactérias intestinais, e hoje é um exame de laboratório. Ele só tem um problema, é meio caro, né? Eu chamo de exame de fezes chique. Tem um exame de fezes baratinho, é R$15, para ver se tem ameba, essas coisas. E o microbioma é o exame de fezes chique, é R$700. É caro. Mas ele vale muito a pena, e a gente tem melhorado casos que estavam na sinuca de bico. O paciente já estava no máximo do anti-inflamatório, e a gente foi lá analisar a microbiota e falou, vamos mudar essa microbiota. Mudou a microbiota. Parece coisa da Bíblia, entendeu? Sabe o paciente chega de andador no teu consultório e volta caminhando? Você fala, é muito estranho, né? A medicina da vida, ela é bonita, porque ela tem resultado, e os resultados aparecem, eles são visíveis. Alopatia versus alimentação baseada em plantas, essa aí é 100% tirado da minha experiência. Eu troco o comprimido, seja ele qual for, por pratos de comida. Só que é 3 vezes por dia, 7 dias por semana e o resto do ano. E o armamentismo versus o pacifismo. Por quê? Por que eu coloquei isso? A cultura da morte diz, arma-te, não é ama teu próximo, arma teu próximo, né, como a ti mesmo.
Então, arme alguém, arme-se para se defender de alguém que está armado. Essa cultura é tão absurda, e ela tem a ver com a morte, porque da vida só pode vir a paz, e da morte só pode vir a guerra e o conflito e a violência. Então, quando a gente vê as periferias brasileiras, as construções, então até a arquitetura pode ser trabalhada em um novo ambiente. A gente pode trabalhar a arquitetura das periferias, a gente pode melhorar as ruas. Isso a gente já viu exemplos no mundo inteiro e até no próprio Brasil. Melhorar as condições de vida, ter mais arborização. Num instante, essas coisas começam a mudar, porque isso é um trabalho de paz. E repito, a paz só pode vir da vida. A paz não vem da morte, a paz não vem de outro lugar que não seja da vida. Não tente apostar em outra fórmula, porque nunca vai dar certo. A paz sempre vai vir da cultura da morte. Perdão, a guerra e a violência sempre vai vir da cultura da morte, e a paz sempre virá de uma cultura de vida. Esse é o meu slide mais demorado, mas... E aqui é a pirâmide. Agora eu vou pedir para o meu operador ali. Você aumenta as duas do topo, a vermelha e a amarela, para aumentar. Gira a rodinha aí para aumentar. Isso, para o outro lado. É aumentar o tamanho. Não, aumentar. Isso, vai. Dilata. Isso, vai. Isso. Tá, perfeito. Ele tem esse defeitinho, né? Esse programa é o Prezi, o Adriano que me apresentou, é muito bom, estou gostando, mas a gente está aprendendo a lidar com ele. Você viu que até de cabeça para baixo ele fica, né? Bom, aumenta o que você puder, se não der, tá bom. Reparem essa pirâmide, que ela mostra que a cirurgia, tá ótima aí, tá ótimo. Por isso que está em amarelinho, está pequenininho aqui. E a prescrição alopática, a radioterapia, a quimioterapia, que está em amarelinho, e a cirurgia, e a alopatia, gente, isso é o resumo do que você estuda 6 anos numa faculdade para formar em medicina. Você forma em medicina para fazer esses 2 andares da pirâmide funcionar. Acreditem se quiser, e com especialização, com pós-graduação, você vai trabalhar nesses 2 níveis da pirâmide. E em nenhum momento da faculdade de medicina você é estimulado a conhecer a base da pirâmide, que é muito mais ampla, que é a base de tudo, que é a fisiologia. Eu fui professor de fisiologia durante 10 anos em faculdade de medicina, por isso que o livro Cirurgia Verde é um livro de fisiologia. Então, a fisiologia é explicar para as pessoas como é que o teu rim funciona, como é que o teu fígado funciona. A pessoa fala, eureka, então é isso, e é por isso que eu não posso comer isso? Isso, é por isso que você não pode comer isso. Porque seu pâncreas funciona dessa maneira. Se você comer dessa maneira, você vai sobrecarregar o pâncreas, é simples assim. E a pessoa fala, mas é verdade, doutor? É, e eu vou te dizer mais, você está sabendo algo que muitos estudantes de medicina não sabem. E se sabem, esquecem no ano seguinte. Sabe por quê? Depois que passa o 2º semestre da medicina, que é fisiologia, sabe o que vem? Adivinha? Farmacologia. O aluno aprende medicina, aprende como funciona tudo, depois ele aprende como desmantela tudo. Ou seja, como você rompe aquela rota fisiológica com uma química, com um remédio, que vai transformar aquilo, ou vai abolir algum sintoma. Basicamente isso. Mas não vai na raiz do problema, não vai corrigir a origem daquela hipertensão, a origem daquele diabetes. Eu tenho uma aula de hipertensão que eu adoraria dar aqui, que é uma aula que toda vez que eu dou, eu gero reclamação do ambiente onde eu estou. Porque é uma gritaria, é uma risada, mas eu uso exatamente essas linhas de cadeira de vocês como se vocês fossem capilares. Eu digo assim, olha, um capilar é quando um glóbulo vermelho, isso, não precisa tirar não. O glóbulo vermelho, ele precisa passar meio que massageando o capilar por dentro. Vocês já imaginaram isso? Um glóbulo passando no capilar, que tem um joelho grande aqui na minha frente, mas o glóbulo tem que andar dentro do capilar, ele passeia dentro de um capilar. Essa é a aula que eu comecei a dar em Osasco, na periferia, para pessoas da chamada classe C, pessoas simples, que tiveram uma vida simples, e estavam ali assistindo. Eu fiquei durante 3 anos lecionando em Osasco, e foi ali que eu aprendi a dar essas aulas.
E foi ali que eu entendi que fisiologia pode ser entendida por qualquer um. Basta que o professor use aquelas filas como capilares, aí a pessoa entende o que é um capilar. Esse foi um dos momentos mais bonitos da minha vida. E foi ali que eu entendi que a verdadeira função do médico é a de um educador em saúde. As coisas foram meio que virando, por isso que a minha família, né, acha que eu deixei o microscópio e fui para o liquidificador, né? E, assim, como é que pode um cara com PhD na Alemanha, agora faz suco, é isso que eles falam, né? Ele tinha um PhD na Alemanha, agora é fazedor de suco. Com todo prazer, com toda a honra. Então, a medicina integrativa é o que está na base da pirâmide. E é o que a gente ensina as pessoas a fazer, a mudar radicalmente o hábito de vida. Então, a gente tem o estilo de vida, que é a alimentação, movimentação, resiliência e conexão. São duas coisas muito próximas, que tem a ver com imunidade, tem a ver com sono, tem a ver com atenção plena, com meditação, com todas essas novas frentes que nos ajudam. E reparem o custo. Toda a medicina atual, do SUS inclusive, é desenhada nos primeiros níveis, que tem um custo alto. Nós vivemos uma insuficiência de recursos. Por mais que os governos aumentem a parcela de inversão de recursos na saúde, continua faltando, continua paciente em maca no corredor. Ah, mas é porque... Gente, adianta aumentar o número de carros na rua e aumentar o número de ruas asfaltadas e viadutos e túneis? Não adianta. Você tem que melhorar o transporte urbano sinergicamente. Vamos botar gente de bicicleta, vamos botar gente no metrô, vamos botar gente no ônibus e algumas pessoas nos carros, né? Então, a mesma coisa acontece com os hospitais. Se a gente só pensar, só vamos melhorar a saúde se aumentar o hospital, é um raciocínio totalmente torto. Então, eu vou instituir aqui o programa Menos Médicos. É uma brincadeira, né? Mas eu falo, então, depois que eu aprendi que eu era um educador em saúde, eu também aprendi que eu era um ministro de saúde. Falei, poxa, eu sou ministro de saúde. Porque, afinal de contas, eu ministro aulas para as pessoas. Então, eu exerço o verdadeiro ministério. Foi um momento que a gente sai do pedestal, a gente sai daquele pedestal de, eu tenho um PhD não sei aonde, eu fiz não sei o quê. Eu peguei meu currículo, amassei ele e joguei fora. Não liguei mais para o meu currículo. Aliás, eu preciso refazer meu currículo, viu, Beth? Eu parei o meu currículo Lattes. Quem quiser entrar lá, tem lá 200 publicações em tudo que é revista. Hepatology, Gastroenterology, Transplantation. E na época que eu parei, eu também parei de alimentar o currículo, mas tem tanta coisa que eu fiz nesse tempo. Como, por exemplo, dar aula no Parque Chico Mendes, em Osasco, na periferia de São Paulo. Para mim, isso enriquece o meu currículo barbaramente. E eis o prato. Vou pedir para o nosso operador novamente. Não, pode deixar. Então, vamos olhar o prato primeiro. Você fala, poxa, um prato sem carne, sem ovo, sem peixe. É por isso que eu trabalho com uma colega, cadê a Glaucia? Não veio, acho que ela não conseguiu vir. A Glaucia é nutricionista, minha colega é nutricionista. Eu tenho como me orgulhar, que eu acho que eu devo ter mais do que 30 nutricionistas que passaram pelos nossos cursos. E hoje, além de nutricionistas, são chefes de cozinha, e que tem online, que tem restaurante, que tem lugares onde estão oferecendo isso. E para mim é um motivo de grande orgulho, não só porque eu ajudei a formar nutricionistas, mas eu ajudei a formar nutricionistas com essa mentalidade. Então, são elas que vão dizer se você vai botar um peixe aí, são elas que vão dizer que você vai botar até uma carne, porque a gente tem uma coisa muito clara, que é respeitar a cultura e a idiosincrasia das pessoas. Eu não posso chegar na beira do mar e dizer, parem de comer peixe. Eu não posso chegar para o mineiro e dizer, para de comer pão de queijo. Ou chegar para o gaúcho e para de comer carne. Você tem como chegar em todo mundo. Eu posso dizer para vocês, eu já cheguei em pessoas que comiam carne todo dia e hoje não comem mais absolutamente nada. E que tinham placa de aterosclerose, tinham placa de ateroma nas coronárias e hoje não tem nada.
Eu tive uma sorte de ter um rapaz de 35 anos, já pai de uma menininha, do oeste do Paraná, veio consultar comigo, doutor, sou a minha salvação, eu vou entrar no stent. Já me colocaram 60% de obstrução. Isso faz 4 anos. Esse caso eu apresentei no INCOR. Ele está com 0 de obstrução de placa coronariana. Eu falo, ele é um caso raro porque é um paciente jovem. Então não tinha entrado cálcio ainda na placa. Quando não entra o cálcio é muito mais fácil que o próprio corpo remova. Aliás, outra coisa que eu quero colocar aqui na medicina da vida, acreditem, o tempo todo o teu corpo quer fazer as coisas certas. O tempo inteiro o teu corpo está trabalhando para você ficar bem. Então você só precisa ajudar teu corpo. Diz um livro, o Curso em Milagres, diz assim, os milagres ocorrem naturalmente. Já ouviram alguém dizer isso? Que os milagres ocorrem naturalmente? Eles só não ocorrem quando nós os obstruímos. Quando eu vi essa frase a primeira vez, caiu muito a fichinha para mim. Que a vida é um milagre. O corpo humano é milagroso. As nossas faculdades físicas, psíquicas, mentais, são miraculosas. Só que nós fazemos coisas que obstruem esse milagre. E no momento que alguém vem e desobstrui esse canal, a pessoa fala, nossa, um milagre aconteceu. A minha coronária, que estava 60% de obstrução, está 0. É um milagre. Não, não é um milagre. O milagre é o corpo, é o normal, é o corpo fazer isso. Então, esse prato, ele está aí estereotipado, mas ele tem uma característica, ele tem fibras, ele tem cereais, tem leguminosas, tem uma pasta de tofu ali no meio para aumentar a proteína, tem uma gordura do abacate, deve ter nutricionista aqui, não vou discutir muito o assunto. Mas essa tabela é do Dr. Neil Barnard, de um grande médico americano, no qual eu também, é uma bibliografia importante para mim. O Neil Barnard preconiza 5 níveis para você ter o que se chama alimentação baseada em plantas. Colega da operação, agora sim, vai na flechinha amarela. Então, primeiro, retirar alimentos de origem animal. O que quer dizer isso? É retirar. Então, é esse ponto que a gente fala. A gente pode retirar 100% se o paciente aceitar, ou pode retirar 80%, 70%, tudo é gradual. Verdinha, reduzir gorduras. Aí me dá a minha língua coça de eu querer explicar para vocês a verdadeira gênese do diabetes. Eu vou resumir, que hoje ficou bem comprovados, os dados mais recentes mostram que o diabetes não é uma doença do carboidrato, é uma doença da gordura. Diabetes é gordura localizada dentro da célula, que pela tríade má alimentação, mau sono e falta de atividade física, essas pessoas vão desenvolvendo gordura dentro da célula, ocorre a resistência à insulina e o resto, acho que a maioria já sabe como funciona. Mas a redução de gorduras eu noto que é um dos pontos radicais na melhora clínica de muitos pacientes. Não que a gente considere a gordura algo ruim, tanto que está o abacate aqui, o azeite de oliva e todas as castanhas são fundamentais na nossa culinária. Aumentar as fibras vegetais, então aqui está bem claro a quantidade de fibras nesse prato. Retirar os carboidratos, açúcares e farinhas, principalmente. Tudo que é farináceo e açúcar, procura retirar ou diminuir. E, finalmente, a única vitamina, se bem que a gente vê vitamina C, vitamina D, homocisteína, tem uma série de dosagens, inclusive retinol, a gente analisa no consultório. Porém, a suplementação de B12 é chave, não só em pacientes que são veganos, que se tornaram veganos, mas até em pacientes que continuam comendo carne, pasmem, existe deficiência de B12, tá? Muita gente pensa que é um desses mitos, né? Vamos para o próximo. Aí vamos para vida. Aí chegamos realmente na medicina da vida, que é a medicina culinária. Ah, mas Alberto, você acabou de inventar esse termo, medicina culinária? Não. Quem inventou esse termo, medicina culinária, foi uma universidadezinha vagabunda, dessas aí, que surgiu aí na internet, chamada Harvard, sabe? Uma universidadezinha boba qualquer. Então eles estão trabalhando saúde pública em Harvard.
e eles estão desenvolvendo modelos que realmente sejam eficazes para a cura de doença crônica, e a medicina culinária é a resposta. Eles criaram esse termo, só que eu vou processar Harvard, claro, né? Porque eu escrevi o livro Lugar de Médica na Cozinha em 2004, né? Então eles estão me plagiando, obviamente. Então é muito claro, lembra daquela fichinha que caiu em 2004? Que eu saí do microscópio e fui para o liquidificador, e todo mundo dizia que eu estava maluco? Agora, Harvard assina embaixo e deixa bem claro que o que nós precisamos fazer para mudar radicalmente a doença crônica é uma revolução culinária, ou seja, é uma revolução cultural. Eu trabalho com educação e cultura e saúde. Então, eu não sou só apenas ministro da saúde, eu sou ministro da educação e da cultura também, né? Então, olha só, estabilização, como é que eu mexo a flechinha aqui? Tem? Esse aqui mexe flechinha? Eu tenho medo danado de apertar um negócio aqui e apagar tudo. Não, é só, eu queria mostrar aqui. Gente, olhem para essa tabela, eu não quero que vocês leiam muita coisa, mas essa tem que ler. Esse aqui é de um outro livro americano, que eu também contribuí com um capítulo, é um livro chamado 100 Médicos Não Podem Estar Mentindo. Eu sou um dos autores desses 100 médicos. É um livro americano que está dizendo quais são as doenças nas quais a alimentação faz a diferença completamente. Vamos lá? Diabetes e doença cardiovascular, remissão e prevenção e auxílio da remissão do câncer, eliminação de excesso de medicação, isso é fundamental, redução da PA e do colesterol, perda ou manutenção de peso, ossos fortes e saudáveis, sim, viva o gergelim, viva as castanhas, eliminação das artroses, rejuvenescimento da pele, eliminação da doença do refluxo esofágico e problemas, eu diria o seguinte, toda a medicina gastrointestinal, inclusive doença de Crohn, retocolite ulcerativa, polipose gastrointestinal, tem resposta com alimentação baseada em plantas. Toda a gastroenterologia pode ser reestudada com base na medicina culinária. Tanto que a maior conexão da medicina culinária, é óbvio, é com o tubo digestivo. Então é uma mudança radical. Redução da progressão da degeneração cerebral e recuperação do estado de energia. Obviamente, com aquela retirada de gordura de dentro da célula, muita coisa muda. E aí não podia deixar de mencionar a fisiologia bioquímica. Por que tudo isso então, Alberto? De onde você está especulando tudo isso? Não é especulação, é ciência. A dieta baseada em plantas, a alimentação baseada em plantas, ela é normocalórica, quer dizer, ela tem quantidade normal de carboidrato, ela tem quantidade normal de proteínas, e quantidade normal de gorduras, simples assim. Ela é baixa a glicose do sangue, ela é antioxidante, ela reduz o pH, não do plasma, porque o plasma é autorregulável, ela reduz o pH dos tecidos, que é fundamental. Você sabe quando a gente faz uma gasometria na UTI e tira o sangue de um paciente que está internado, você vê se ele está em acidose ou alcalose metabólica, pela gasometria, que é o exame do sangue arterial. Só que mesmo na UTI, usando essa alta tecnologia, você não está medindo o pH do fígado, nem está medindo o pH do pâncreas ou do músculo daquele paciente. Então entendam, quando a gente muda a dieta para uma dieta baseada em plantas, a gente naturalmente reduz a sobrecarga ácida sobre o tecido. E tem um órgão que se beneficia disso de uma forma radical, chamado rim. E aí você chega para uma nutricionista que não foi treinada ainda nessa área, ou para um médico nefrologista, e está lidando com aquele paciente com uma insuficiência renal crônica inicial. Aí eles dizem assim, pare de usar tudo que é folha e tudo que é vegetal, por causa do mito do potássio. Gente, potássio só faz a diferença no paciente com insuficiência renal se ele já está em hemodiálise. Ponham isso na cabeça. O paciente hemodialítico tem que reduzir potássio. Fora isso, mete suco verde nesse paciente que o rim dele vai melhorar, porque você vai reduzir a sobrecarga ácida para o rim. Essa é a grande diferença. Mas existe a doutrina e o protocolo e a história médica. Lembra do meu colega da UTI? Quando eu falei vida e eu estava xingando ele? Então, a gente tem que
perceber que ainda tem um paradigma para ser reestudado e revisado. Ela é redutora de viscosidade do sangue, é anti-inflamatória e anti-alérgica. Gente, é o fim das vastatinas. Não há necessidade nenhuma de nenhum tipo de vastatina. Nenhum tipo. Porque você faz uma alimentação baseada em plantas e a minha avó dizia, afina o sangue. Afina o sangue. O popular já descreve isso. O sangue afina. Redutora de colesterol e placas vasculares, antihipertensiva, antidepressiva, já falei, ela é psicoativa. Não comam muita noz moscada, vocês vão ficar meio chapadão. Tá? Tem coisas, tem temperos que são psicoativos, tá? Mineralizante e repositora de cálcio, reativadora da função do endotélio, promotora de neovascularização. Quem viu um programa Globo Repórter de 2008, Dr. Alberto, em 2008, lá num postinho de saúde em Campos do Jordão, e eu mostrava um homem que tinha uma úlcera, até sei o lugar, era aqui. Uma úlcera era uma cratera, não era uma úlcera, ele tinha uma cratera nessa região tibial direita. Eu tirei foto, naquela época tinha maquininha, não era celular ainda e não tinha nuvem. Então, perdi a máquina e perdi a foto. Eu tinha foto daquela cratera. Aquele homem estava há 7 anos com aquela úlcera na perna, um homem jovem, fumante, claro, e comendo aquilo que ele comia. Ele fez um período comigo, mudou a dieta, e o que aparece no Globo Repórter é aquele homem usando um ralador para fazer suco verde. Quem vê, veja com essa emoção que aparece no final. Ele ralava, ele não tinha liquidificador porque ele não tinha luz elétrica na casa dele, e ele ralando os elementos, ele depois coava e bebia o suco. Eu bebi o suco dele. Era fabuloso, um sabor incrível. E a úlcera dele fechou. Por causa de quê? O efeito de neovascularização, que é fortíssimo. Algo para ser estudado, porque são elementos presentes, são fatores presentes nos alimentos crus e que têm a influência na neovascularização e que melhoram úlceras desse padrão. Se melhora uma úlcera na perna, o que dirá de úlceras gastrointestinais? Isso tudo desaparece da noite para o dia. As gastrointestinais, então, eu repito, elas somem da noite para o dia, porque o nosso tubo digestivo se regenera em 24 horas. Você dá uma chance para ele ficar bem, ele se regenera. São milagres, né? Dentro do conceito que eu falei aqui. Ela é nutracêutica, porque ela oferece fitoquímicos, ela oferece óleos essenciais, ela é probiótica, é prebiótica e ela deve ser individualizada, ela é multivariável e ela é anticâncer. Então, vamos parar de falar tanto nome feio, vamos mostrar coisa bonita, me ajuda lá no sentido horário. O primeiro é esse aqui. Isso. Leites vegetais, feito em casa, esse que é o grande trabalho nosso. É um trabalho de culinária. Próximo. Pode ir clicando nele que ele vai. Queijo vegetal. Próximo. Pode ir clicando no cantinho. Cremes de frutas para ser tomados na hora da fome da tarde. Isso para o diabético é fundamental. Próximo. Mudou de placa, peraí. Isso. Agora eu volto, você vai nessa... Não tem problema. É só o próximo, se não der... Não, cuidado de não clicar no azul. Aí, vai nesse aí, qualquer um. Isso. Esse é o pãozinho feito do trigo germinado, por exemplo. Então, por que eu mostro essas imagens? É para salientar que a nossa forma de trabalho é uma forma de trabalho de culinária, um trabalho cultural, é um trabalho de amizade, é um trabalho de estar junto. E a gente sabe que a gente não pode estar junto, às vezes, de uma pessoa que está morando longe ou não tem condições de estar aqui em São Paulo. Então, a gente desenvolveu toda uma plataforma online. Então, hoje a gente tem, aqui na frente está o nosso stand, tem um protocolo para você ter essa alimentação na tua casa
apenas com os cursos online. Você pode mudar a tua vida dentro de casa. Olha que saladinha. Essa é um charuto de repolho, na verdade. Cheio de trigo germinado dentro, uma coisa deliciosa de comer. Aqui, pode seguir aqui. Isso, ó, sobremesas. Quem duvida que temos sobremesas? O próximo, e torta. Tem torta? Tem tudo. É culinária completa. Além dos fermentados, que aí ampliam toda uma nova frente, que é a fermentação. Vamos para o próximo, agora vou eu no comando. Eu estou acabando, eu vou mostrar um vídeo e abrir para discussão. Desculpa. E a gente chega, repito, quem tiver um interesse no que eu falei, o material acumulado de alguns anos nesse trabalho está dentro do livro Cirurgia Verde. E no último capítulo de Cirurgia Verde, é a minha pequena desobediência civil, eu criei o modelo biogênico de saúde. Eu falo desobediência da forma mais salutar possível. Não precisamos obedecer esse protocolo de alopatia que está desenhado. Vamos criar uma frente. Agora eu vou pedir mais uma vez. Pode ser o primeirinho lá? Estou bem no finalzinho dessa parte. Essa é a cidade de Ribeirão Grande. Isso é para dizer que vocês não conhecem a geografia do Brasil. Como é que vocês nunca ouviram falar em Ribeirão Grande com 7.000 habitantes? 5.000 deles na zona rural. É lá que está o Centro de Medicina Integrativa. Então, eu escolhi essa cidade, ela foi escolhida para a gente fazer a primeira inter-relação entre o pequeno produtor rural e pessoas que estão aqui nessas casinhas. É tipo uma miniatura para a gente poder fazer andar esse modelo de saúde. Pode ser aqui? Eu que mudo? Não, mudei de tudo. Agora vem no outro aí. Esses são os agricultores da região, que são a maioria da população. E eles são os farmacêuticos desse modelo de saúde. Porque se nesse modelo de saúde, aquele repolho, esse brócolis e essa alface fazem parte da farmácia que a gente usa, então eles são os farmacêuticos, são os produtores dos remédios. Aqui, opa, cuidado, tem que escapar. Então, essa aqui é uma foto mais antiga, eu atendendo em Osasco, eu estava com o cabelo preto ainda, atendendo uma senhora em Osasco. Então, foi um período de muita experiência, que é possível ter o consultório no padrão do SUS, fazendo isso. É totalmente possível. É preciso médico? Mas é muito fundamental o agente de saúde. No meu programa, chamado Menos Médicos, é menos médicos e mais agentes de saúde. São mais agentes culinários e de medicina integrativa, que vão para a casa dos pacientes e dizer, vamos jogar fora essa bolacha? Vamos começar a fazer uma coisa com banana? Vamos fazer um leite de amendoim? Vamos começar a mudar algumas coisas e as pessoas vão mudando. Essa é a grande virada. Voltando mais um. Vê quem está aqui. Pode ser essa aqui mesmo. Essa. Ele ficou fera. Gente, eu sou chique, viu? Essa floresta toda que vocês estão vendo, essa montanha, é o sítio Nirvananda, que fica em Ribeirão Grande. Eu comprei essa área faz 10 anos, um pouco mais, e aqui estava preparando as leiras para agrofloresta. Então, eu estou com um plantio agroflorestal parado. Quem for lá vai tomar um susto e dizer, poxa, parou tudo. É porque eu tive que fazer a pousada. Então, o cobertor é curto, ou eu puxo, cobre a cabeça ou cobre o pé. Então, mas é isso que eu tenho, está até hoje ali desse jeito, pronto para ser replantado. Essa foi a fase importante da minha formação. Alguém conhece esse carinha de chapéu aqui? Paciente meu, tá? Eu atendi ele. Ernst Goetz. Nosso Ernst Goetz esteve no meu sítio dando aula. Ele, com 73 anos, subiu num pé de eucalipto, mais de 10 metros de altura, para mostrar como é que podava. Eu falei, não precisa falar mais nada, já explicou tudo, né? É o Ernst Goetz. E o último aqui, agora eu vou pedir para passar um vídeo que está bem aí.
essa é a pousada em construção. Eu fiz questão de mostrar essa foto, no momento que a gente estava ainda com tudo ali, sendo nem a lareira. Aqui vocês vão ver que é uma lareira que entra aí. Então, posso pedir para passar o vídeo? Com o áudio bem baixo, que eu não vou precisar de áudio, só bem sussurrando, porque... E por que eu quero mostrar esse vídeo? Sim? Pessoal, quem quiser adquirir o livro do Alberto, ele está vendendo aqui no stand da frente, autografado, tá? Foi tudo combinado com a IMB, tá? Que eu ia dar uma palestra aqui, o meu stand fica bem na frente. Foi tudo proposital, tá? Então, eu paguei bem mais caro para ter o stand ali. Cadê? Ah, o vídeo está vindo, né? Ele está na mesma pastinha. Estamos nesse lindo dia, nessa linda tarde, mostrar para vocês esse local que fica aqui na cidade de Ribeirão Grande, ao sul de Sorocaba, nosso centro de tratamento em medicina integrativa. Aqui é o centro, visto um pouco mais longe, vamos nos aproximar. Estamos localizados numa região de Mata Atlântica e o sítio tem 40 hectares de florestas e mais 20 hectares de agroflorestas. Quero aqui dar uma breve visão sobre os objetivos de trabalho nesse local, nessa pousada. Uma pousada toda climatizada, nós estamos numa região ao sul do Trópico de Capricórnio, ou seja, nós estamos numa região relativamente fria, a temperatura, embora no inverno tenhamos esse sol de montanha. Aqui temos a parte da frente, que é envidraçada, com sala de aula para exposição de temas teóricos. Essa é uma estrutura desenhada com esse objetivo. Trata-se de uma construção no estilo rústico, com portas antigas e uma construção que é em 3 níveis. O primeiro nível é o nível do salão. Estamos aqui agora dentro dele, com a frente envidraçada, mirando o tempo todo, valorizando a floresta, valorizando a visão da Mata Atlântica em todo o seu esplendor. Aqui tem umas araucárias pequenas que foram plantadas, que são as árvores da região. Então são árvores próprias dessa região. Aqui novamente as mesas sempre disponíveis para essa forma de trabalho. Uma lareira bastante ampla para produzir o calor necessário para aquecer o ambiente. E aqui o ambiente sempre prevalecendo a parte de aulas teóricas e de aulas práticas. Então, o salão, ele tem contiguidade, ele se relaciona diretamente, através dessa porta de vidro, com a cozinha. Dentro da cozinha temos essa ilha, uma ilha de culinária, que fica debaixo de prateleiras flutuantes, uma arquitetura que eu vi descrito na Alemanha, e ela tem essas rodinhas, né? Essa ilha toda deslocável, e ela, durante uma aula, ela se desloca para essa área daqui. Então, nesse ambiente aqui, da parte do salão, e onde todos podem participar de aulas de culinária, aulas teóricas, aulas de fisiologia, aulas de yoga, de alongamento. Então é um salão multifunção. Dispensa com geladeira industrial, com prateleiras, um ambiente mais de culinária, onde estão prateleiras com todos os ingredientes, vários níveis de castanhas, grãos, sementes, porque as aulas sempre se dedicam a mostrar o aproveitamento máximo desses alimentos de origem vegetal e que contêm uma grande quantidade de proteínas e de nutrientes. Aqui é uma cozinha, está toda ela no momento não funcionante como cozinha. Ela tem várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo aqui. Nós temos desidratadores, que são estruturas típicas de quem trabalha com esse tipo de culinária. E nos desidratadores nós preparamos diferentes tipos de crackers, de bolachas, de pães e outros produtos que por acaso estaremos utilizando durante esse evento. Então esses crackers já estão sendo cortados,
sendo preparados para serem levados para nosso stand de exposição. Esse aqui é, por exemplo, um cracker de abóbora. Está bem cortadinho e vai ser servido no nosso stand. Nossos quartos são todos suítes. São suítes muito bem temperadas por conta da gente ter um tipo de construção chamada bioconstrução, que garante essas paredes com essa espessura, uma espessura de quase meio metro, o que dá um controle térmico único para esses lugares. Eles são frescos no verão e bastante aconchegantes no inverno. Basta fechar a porta e a janela, ele mantém uma temperatura bastante estável quando é a temperatura de inverno. Os móveis são todos vintage, né? Móveis para criar um ambiente, principalmente nesse andar de baixo, bastante aconchegante. Todos têm varandas, todos os quartos são avarandados e têm a mesma decoração e guardados por anjos. Aqui mais um quarto de casal, mesma estrutura de suíte, mesmo todos eles alto nível. E vem do alto, e do alto delas vem mais ou menos 14 nascentes pequenas que formam esse córrego, que agora temos uma lagoa aqui na frente que está fechada no momento. Ela vai ser reaberta depois de uma reforma. Esses 40 mil metros quadrados de floresta de Mata Atlântica são todos eles entrecortados por trilhas muito bonitas, muito sugestivas e também muito aconchegantes. Todos os visitantes se sentem felizes de estar aqui, porque são trilhas que nos trazem essa sensação de volta à natureza. Essas trilhas fazem parte do nosso processo terapêutico, chamado banho de floresta, e também do processo terapêutico chamado escuta sensível, que acontece em diversas formas aqui no nosso trabalho de medicina integrativa. Então, a trilha da floresta e a floresta são completamente integrados ao nosso modelo de trabalho. Por essa razão foi escolhido esse local para que nós pudéssemos desenvolver toda essa linguagem. Todas essas trilhas têm uma função importante, nos levam a diferentes pontos da floresta. Talvez somadas cheguem a mais do que 2 quilômetros. São trilhas todas muito bem cuidadas. E claro, a gente sempre pede que o visitante use botas e proteção, porque muitas de nossas aulas se dedicam à agrofloresta e também se dedicam à discussão de como funciona esse sistema biológico e microbiológico. Temos um lugar para fogueira aqui no centro e essa é a paisagem dessa sala de aula. Uma paisagem um pouco diferente, porque já é um modelo de agrofloresta, é uma agrofloresta que foi interrompida, mas nós ainda mantemos o modelo das leiras. Estamos agora só com os eucaliptos que foram destopados, estão precisando de uma nova destopagem, mas aqui é o nosso ambiente de ensino dos princípios de agrofloresta. Mas é nesse ambiente que ocorrem também as nossas meditações ativas, que ocorrem normalmente à noite. Ele ainda envolve toda essa montanha e toda essa subida de níveis que vai até o topo de uma outra montanha. No momento somos um sítio baseado na educação em saúde, educação na natureza, respeito às regras da biologia, da terra e do ser humano.
Agradeço a atenção de todos. Tá muito bacana, né, gente? Quem E quer fecho fazer alguma pergunta, a gente leva o microfone até vocês. Lá no canto, Valéria, por gentileza, vai levar o microfone lá para todo mundo poder ouvir a sua pergunta. Só pergunta difícil, por favor. Você me dá... Aqui é água. No conceito da nutrição, medicina nutricional. No conceito da medicina nutricional, não tem, não mencionou o conhecimento da Ásia e a Índia, que são antigos, mais de 4.000 anos nesse conceito, mientras que o Ocidente não faz 50 anos que está entrando no contexto de vida natural. O que opina disso? O senhor estava no início? Não, eu estou na medicina Que horas que culinária. o senhor chegou? Que horas que o senhor chegou? É que no começo eu... Tá bom, tá bom. Porque- Eu não escutei. Ah, então é por isso. Estava incluído? Sim. Então, a alimentação baseada em plantas, ela foi um termo também recente. Ela foi desenvolvida exatamente quando um americano foi para a China estudar o padrão alimentar do chinês. Então, chama The China Study, o estudo chinês, do Colin Campbell. Ele criou o termo alimentação baseada em plantas. O que eu posso te dizer como resposta é que os ocidentais só aceitam lidar com conceitos do Ayurveda e conceitos da medicina chinesa quando eles já são traduzidos para a linguagem ocidental. Eu concordo com você. Esses termos já existem há milhares de anos. Mas cabe lembrar que a população da China, e principalmente da Índia, é onde o diabetes mais cresce no momento no planeta. Então, embora sejam países que deram origens a padrões alimentares muito evoluídos, hoje, você perdeu o início, eles foram também tomados pela industrialização e pelo modelo de agricultura extensiva que produz o alimento processado. Então, essa questão agora precisa ser balanceada no planeta todo. Não apenas como algo que era propriedade de uma cultura, mas nós devemos ser os portadores de uma nova cultura, que é o objetivo dessa aula, cultura da vida. Então, precisamos levar adiante, tanto na redução de elementos químicos, como na redução do processamento alimentar e das relações humanas também baseadas na internet, baseada em rede, ampliarmos para relações mais humanísticas, mais próximas com a natureza. Então, o conceito que eu trago aqui é um conceito cultural, mas que tem um impacto na saúde humana. Isso quer dizer diabetes, hipertensão, placa de colesterol, que eu não sei se o senhor chegou a pegar esse slide que eu estava falando das reduções de sintomas. Doutor Alberto, a gente tem uma pergunta aqui, desse lado. De onde? Aqui, bom dia. Bom dia. Meu nome é Paula. No mundo que você propõe, como ficam os animais? Os animais ficam felizes. O que acontece com os animais? Pode colocar. Eu queria saber, são os animais silvestres que você se refere? Todos os animais. Bom, os animais silvestres, a minha floresta tem tamanduá, tem até onça, Não. jaguatirica. Mas você está falando dos animais que são usados para consumo humano? Sim. Bom, primeiro que a gente tem que trabalhar muito ainda, né, para esse padrão de multinacionais, é um padrão que envolve empresas multinacionais e que controlam o capital financeiro do planeta. Essas empresas que sobrevivem, quer dizer, que sua renda vem da utilização do alimento de origem animal. Então, é Davi contra Golias. Por isso que a gente não trabalha assim pensando, o que a gente vai fazer contra eles? Não, contra eles não há de fazer nada. Nós temos que fazer algo a favor do que nós estamos trabalhando. Então, para nós, os nossos animais estão lá, são cães, gatos, e não temos animal, a gente não tem
nenhum tipo de animal para esse tipo de trabalho. Agora, a gente não se coloca contra populações que tenham na pesca a sua fonte de proteína animal, né? Quando a gente encontra pessoas que têm esse hábito, a gente fala, mantenham esse hábito e aumentem a quantidade de plantas na dieta. Esse mundo, a gente não pode desenhar um mundo, eu não consigo desenhar um mundo, eu apenas consigo desenhar o meu sítio, por enquanto. E eu acho que isso já é alguma coisa. Quando a gente consegue desenhar o quintal da nossa casa, já dizia Bertolt Brecht, se você muda o quintal da sua casa, você pode estar mudando o mundo. Então, eu espero que a gente consiga, pelo menos, levar essa função, essa relação que nós temos com o reino animal, de paz com os animais, que a gente consiga levar isso adiante. Mas é muito importante que a gente adquira paz entre os homens, antes disso mesmo, antes ou não, tão urgente quanto. A gente tem tempo para a última pergunta. Ela vai levar o microfone para você, só um segundinho. Aí. Viu, Alberto? Primeiramente, parabéns pelo seu projeto, sua missão, maravilhosa. Uma pergunta simples, há muito tempo eu tenho essa dúvida. A quantidade do prato que a gente come tem uma influência, a quantidade em relação ao nosso porte, essa coisa, que é uma dúvida que eu tenho. E a palavra mais perigosa que a vida é a cura. Esse é perigosíssima. Então, por isso que eu digo sempre que a gente trabalha, a equipe tem, além da nutricionista que trabalha comigo, o Adriano é nutricionista, também posso dizer que eu tenho honra de ter sido um professor dele alguns anos atrás. Hoje ele é praticamente meu professor em um monte de coisa. E a quantidade de nutricionistas que a gente formou, inclusive tem alguns estandes aqui, é nutricionista que cuida desse prato, é ela que tem esse papel. A ela é passado o conceito de que é uma alimentação baseada em plantas. Então, já não é uma nutricionista com formação acadêmica comum, senão ela vai passar as coisas que a gente sabe. Mas a nutricionista do nosso grupo, ela já tem um enfoque na alimentação baseada em plantas. Então, para responder a sua pergunta, ela é uma pergunta que significa plano alimentar desenhado por nutricionista. Então, ela vai ver teu peso, teu IMC, vai perguntar um questionário nutricional. Eu sei tudo isso porque a minha consulta ela é em paralelo com a nutricionista. Então, ela ouve a minha consulta e eu ouço a consulta dela. Então, eu aprendi muito com isso, que a gente pensa, às vezes, médico. Nutricionista é uma ciência, né? É uma ciência bem rica. E eu gosto muito de ouvir e participar do nutricionista trabalhando. Eu só te digo, procure a Glaucia Albertoni, que é a nossa nutricionista, que ela vai te dar... Eu respondo dessa maneira. A gente procura incentivar a pessoa a ter o número de calorias e proteínas e gorduras proporcional para aquilo que ela precisa, e consegue. Coma pouco e viva muito. Ah, sim. Coma pouco e viva muito. Não é uma tese, tem um artigo científico do Steven eu ia falar Spielberg, mas não é. É o Steven, me fugiu o nome, Spindler, parecido. Spindler, de 2001. Esse artigo ele estava estudando por que os ratos desenvolviam doença naquelas gaiolas. E ele reduziu a ração pela metade em um grupo de ratos e a doença reduziu totalmente. Ou seja, essa ideia de comer menos e ter mais saúde, ela é útil sim, mas com cuidado e com o equilíbrio que uma boa nutricionista pode te dar. Eu ia encerrar, mas você pediu, você está com tanta vontade de fazer a pergunta, né? Ele fez aquela carinha, sabe, assim. Olá, boa tarde, muito, muito grato. Bom, primeiramente é uma honra, é um prazer, que eu não encontro palavras. Eu estudo nutrição há 10 anos, entrei na faculdade agora em 2020, mas quando eu conheci o teu livro, Cirurgia Verde, nossa, foi... Até hoje, eu estou no último ano e ainda não aprendi 10% do que eu aprendi no teu livro, Cirurgia Verde, que eu li 2 vezes, fiz um resumo desse livro. E como se não bastasse, eu comprei O Lugar de Médica na Cozinha, que é o primeiro livro, mas eu tinha que voltar lá também para pegar toda essa essência. Mas, enfim, é um prazer, uma honra. A pergunta é, eu gostaria de saber se você está tomando aí alguma iniciativa no campo do estudo científico, se está aí, de repente,
levando alguma linha para frente de estudo em cima dessa linha que o nosso amigo também, é uma honra estar aqui do seu lado, também apresenta vários estudos ali em cima dessa dieta plant-based, né, que vem revolucionando e salvando infinitas vidas. Eu penso quantas vidas você salvou e quantas vidas eu já ajudei a se salvarem através do conhecimento que você passou. Então, gente, se eu puder compartilhar um pouco mais com vocês, comprem o livro desse cara, né? Acompanhem esse raciocínio, a forma como ele traz ali no livro é incrível. Mas, enfim, está havendo algum trabalho em cima de estudos científicos. Nosso amigo apresenta vários aqui no Instagram, acompanha lá também. Enfim, gratidão aí. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Como é seu nome? É William. Estava tudo combinado com ele, tá? Foi preparado para vocês irem lá e comprar o livro. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu pedi financiamento para a Bayer, eles não quiseram dar. Eu pedi financiamento para a Monsanto, eles também não quiseram dar. Pedi financiamento para a Nestlé. O que eu quero dizer com isso? As cátedras acadêmicas de nutrição e de medicina são bancadas por grandes empresas. Isso é um sistema, não estou querendo ir contra ele. Eu só explico o seguinte, para nós financiarmos linhas de pesquisa, tem dois caminhos. Ou as universidades abrem para isso, e isso já estão fazendo, aos poucos, ou dentro do modelo que nós estamos fazendo. Procurem a gente, procurem nosso stand que está aqui na frente, procurem saber como participar. A gente não quer que vocês apenas deem dinheiro, a gente quer que vocês falem da gente, a gente quer que vocês digam para as pessoas procurarem a gente quer ganhar esse valor que vai investir novamente em pesquisa, trabalhando. Não tem aquele rapaz que entra no ônibus e fala, eu podia estar assaltando, eu podia estar matando, mas eu estou aqui vendendo chiclete. Então, é uma forma de falar jocosamente, mas eu digo, conheçam a nossa empresa, chamem outras empresas para trabalhar com a gente, gerando capital para nós. Isso eu que sou, não sou o CEO está ali, né? Minha chefe, a Beth, está ali, ex-aluna do meu curso, depois é uma história muito bonita. Então, a gente formou uma empresa, a gente quer que ela exista empresarialmente. A gente entrou no âmbito empresarial para quê? Vamos angariar recursos como empresa e, como empresa, poder fazer pesquisa. Esse é o nosso grande objetivo. A gente quer criar uma pós-graduação dentro desse âmbito, a gente quer formar nutricionistas para exatamente o que ele falou. É muito emocionante para mim, é muito forte o que você disse. Você gravou? Alguém gravou? Porque depois eu tenho que ouvir isso de novo. Quando eu estiver mal, eu vou ouvir de novo aquilo. Porque é muito importante, isso mexe comigo. E são outras pessoas que dizem isso também. Então, a gente precisa transformar esse material didático em um material de uso mais generalizado. Então, entendo que o nosso trabalho que está aqui na frente, ele é voltado para a saúde pública, mas ele também é para a saúde empresarial. Então, estejam conosco, nós estaremos sempre junto com vocês, façam contato com a gente. Aqui temos alunos que vieram de longe só para assistir a aula, que eu agradeço muito, Débora, Onofre, e tanta gente que está aqui, eu não sei, eu já estou com fazer uma pequena cirurgia no olho, eu não estou enxergando muito bem nesse olho. Se tiver alguém aí que é aluno, levanta o braço. Não, né? Pessoal, eu me despeço então com essas palavras, né, repetindo, né, que eu e minha mãe somos um. Vamos pensar nisso. Obrigado.